Pessoal, boa tarde. Vamos dar continuação às nossas revisões aí do Sul São Paulo. Meu nome é Joab Cardoso Magalhães, eu sou médico, sou professor também, professor de curso de residência há mais de 5 anos, tá certo? Hoje, vamos aqui para a ginecologia, acho que é das grandes áreas a que eu mais gosto, depois de clínica médica, que é a minha área, né? E do grego, Giné vem de mulher, né? Mas logia. Eu coloquei a foto de duas mulheres que, para mim, são muito importantes. Uma é Marie Curie, que ela ganhou 2 prêmios Nobel, um de física e um de química. Então, é a única pessoa do mundo que fez esse feito. E é uma mulher. E do outro lado, temos Rosalind Franklin, que ela foi uma das mulheres que mais contribuiu para a pesquisa da forma do DNA e dupla fita, mas o nome dela não foi pro Nobel, né? Ela merecia ter ganhado. Para mim, não é modelo Watts Crick, é modelo de Rosalind Franklin. Aí também o contato profissional, eu formei na Universidade Federal da Bahia, eu sou da turma de 2012.1, formei em 2018. Atualmente eu faço neurologia na USP, revalidei meu diploma de título para a Universidade do Porto, não sou médico lá na Europa, e fiz 1 ano e meio de medicina também na Universidade de Galway, na Irlanda, onde eu tive a oportunidade de estudar outras coisas também, além de medicina, como matemática e neurociências. E neurociências, principalmente com foco em memória e aprendizado. O meu objetivo aqui é fazer uma revisão um pouco diferente das habituais. Eu foco muito com meus alunos em como responder questão e usar elementos da matemática e da neurociências, tanto para reter o conhecimento, para aprender, como para utilizar ferramentas do raciocínio lógico, indução, dedução, analogia, entender os tipos de erros que eles têm quando erram as questões, se estão tendo erro de atenção, erro de conteúdo, erro de lógica. Algumas questões também têm erro de continuidade, dá para você, algumas alternativas são contraditórias. Então, são várias técnicas que, somadas, aumentem muito o percentual. Estou recebendo feedback positivo aí das pessoas que fizeram a FAMERP e fizeram esse cursozinho, de que as aulas estão ajudando, pelo menos até as que eu postei no YouTube. Vamos lá. Eu vou começar com temas que eles não são tão falados. Geralmente, quando tem aulas desses temas, são aulas longas, aulas extensas, mas como eu analiso provas há mais de 5 anos, ou mais até, se for considerar o tempo da graduação, que eu já fazia isso, eu percebo que são temas grandes, mas que cobram sempre a mesma coisa, tá certo? Eu já fiz mais de 20 provas de residência. Na grande maioria, eu passei em primeiro lugar em provas concorridas, como IANSP, USP, passei 2 vezes, com notas próximas a 90%. Sírio, Unicamp, foram várias. Eu sou pai de 3 filhos, um biológico, 2 adotados. Sou em formação extra. E atualmente, além da residência, eu trabalho na UTI cirúrgica, sempre trabalhei bastante UTI e sala de emergência. E na UTI cirúrgica, sempre tem pacientes aí que vêm de pós-operatório de cirurgia ginecológica ou também pós-operatório obstétrico. Então, são temas que, embora eu esteja na residência de neurologia e tenha feito a prova de título de clínica médica, eu tenho que estar atualizado para poder dar uma boa assistência para esses pacientes. Mas vamos começar. Tumores de ovários é um tema bom porque dá para tirar várias questões, e tem muita coisa nesse tema, mas o que é mais importante de a gente entender que o ovário, ele é um órgão reprodutor em que, se a gente lembrar lá da histologia do ensino médio, que a gente tem aquele tipo de tecidos, de células, ele tem todos.
Ele tem a linhagem epitelial, ele tem a linhagem germinativa, ele tem o estroma, onde ficam os cordões sexuais, tá certo? E de cada linhagem dessa surgem vários tumores, então são muitos tumores. Muitas pessoas memorizam esses tumores de forma discriminada. Eu ensino para os meus alunos e foca no que mais cai. De todos os tumores, o que eu mais vejo cair é o tumor seroso. Quando ele dá um quadro clínico de tumor de ovário, às vezes ele pergunta, ou ele quer saber que é um tumor de ovário, ou ele pergunta qual é o diagnóstico histopatológico mais comum, que é o tumor seroso. Eu só peço desculpa para colocar os óculos escuros por conta da fotofobia e porque meus alunos me pediram para manter esse padrão de dar aula com óculos escuros, tá certo? Eu consigo enxergar melhor. O adenocarcinoma seroso, ele é o mais comum de todos, tanto da linhagem epitelial quanto de todos do ovário, tá certo? O tumor mucinoso, ele é o segundo mais comum, e na questão do tumor mucinoso, sempre vai haver um quadro com algum paciente com uma CIT de conteúdo mucinoso, de mucina, que tanto pode ser por esse tumor do ovário, de linhagem mucinosa, epitelial mucinosa, ou também de um tumor de apêndice, também o mixoma do apêndice pode dar esse quadro parecido, tanto que no tratamento desses tumores mucinosos, muitas vezes remove o apêndice também. Tumor endometriose, o tumor de células claras. Células claras, eu vi uma questão na Unifesp perguntando qual é o que tinha a maior gravidade, e se eu não me engano era endométrio, mas são tumores de comportamento parecidos. Tumor de Brenner e fibroadenoma, o que é que eles perguntam? Simples, principalmente do fibroadenoma. Quase todas as questões do fibroadenoma, 90%, vai perguntar o que é que ele causa. Síndrome de Meiggs. E você tem, além do tumor de ovário, você tem ascite, você tem também derrame pleural. É clássica essa questão da síndrome de Meiggs. Eu falei para os meus alunos ano passado e caiu na prova síndrome de Meiggs, perguntando qual é o tumor mais comum, fibroma. Isso no SUS Bahia. Tumor de Brenner também causa isso, mas ele quase que não cai. Ele cai um pouco na Unifesp, como diferencial aí da síndrome de Meiggs. O teratoma é um tumor que cai muito em prova de imagem, como a prova da USP, porque dá para você ver, às vezes, um padrão de como se fosse um pouco de vidro fosco, com umas laminazinhas pequenas, que são fios de cabelos. Aí dá para a gente dizer que é o teratoma, tem um maduro, tem um imaturo. O disgerminoma é o tumor mais comum aí de células germinativas, é o disgerminoma, tá certo? Temos outros também, tumor do endodérmico, coriocarcinoma, a gente lembra também da obstetrícia, são tumores semelhantes, tá certo? O fibroma, como eu disse, que é do cordão sexual, o outro me referi ao cista adenofibroma, não é esse que causa a síndrome de Meiggs, o que causa o fibroma, tá certo? Aí temos o tumor das células da granulosa e tumores de célula de Sertoli. Só a gente lembrar qual camada libera qual hormônio para a gente ter uma noção de como é que vai ser o quadro clínico do paciente. É muito raro cair essas questões, tá certo? E da metástase do ovário, lembrar do tumor de Krukenberg, que é aquele tumor que muitas vezes ele é descoberto por ultrassom ginecológica, mas quando vai fazer o estadiamento, eles encontram muitas vezes células em anel de Sinnett. Isso é muito clássico em prova. Viu? Células em anel de Sinnett, pessoal, é igual a Krukenberg. Procura tumor gástrico, principalmente aquele tumor gástrico do tipo difuso, que é muito comum em mulher jovem, que tem um prognóstico horrível, onde você descobre já está em Borma 4, já a rinite plásica, já está o peritônio todo acometido, sobrevida muito ruim, tá certo? É o tumor de Krukenberg. Não esqueça esse nome, Krukenberg. Outra questão que cai muito, a segunda parte de tumores de ovários que mais cai em prova, eu digo que com essas informações que eu dei e com essa parte que eu vou falar agora, eu digo para vocês que é 80 a 90% das questões, beleza? Fator de risco, eu coloquei todos aqui, mas a minha vontade era colocar só os mais difíceis de deduzir. História familiar, câncer ovariano isolado,
o BRCA1, que fica no cromossomo 17, e BRCA2, cromossomo 13. Acredite, eu vi uma questão que trocaram esses cromossomos. Síndrome de Lynch, dois câncer, ovário e o câncer de intestino, tá certo? Idade na sexta, na sétima década. Lembrar que na mulher jovem, na menacme, ela tem muito tumor de ovário, mas é benigno. É aquela mulher que vai fazer uma ultrassonografia sem nenhum propósito, e aí descobre que tem lá um cisto que é benigno e se desespera, e no final não dá em nada. Raça branca também, tá certo? Uso de indutores da ovulação, como clomifeno. Endometrioma também tem um risco pequeno. A prova de ginecologia, ela não costuma cobrar riscos de risco, números, porcentagem, quanto de obstetrícia aí do São Paulo cobra. Tabagismo, ele tem uma relação com câncer, o carcinoma mucinoso, e o hiperestrogenismo é aqueles fatores clássicos, né? Que aí dá para deduzir nulipariedade, menarca precoce, enfim. Mas a prova gosta mais de perguntar em ovário, fator de proteção, amamentação, uso de anovulatório, quando faz uma salpingo ou fractomia profilática, ou até quando tira faz apenas uma salpingectomia, por que melhora? Porque muitos tumores de ovário são como se fossem implantes de tumores das tubas. A laqueadura tubária também protege. Então, lembrar disso. A amamentação também, ela diminui o estrógeno, tá certo? O estrogênio. Eu botei aqui que é uma importante para lembrar, que é o fibroma e o Brenner, que causa síndrome de Meigs. Algumas questões de algumas provas um pouco mais exigentes, como o IANSP, talvez a USP, com certeza, eles nem perguntariam isso aí, eles colocariam uma imagem e você ia ter que ver esses detalhes, tá certo? Que são sinais de malignidade no tumor de ovário. É quando o cisto é grande, isso diverge o tamanho do cisto. A referência que eu coloquei aqui foi a do médio curso, tá certo? Mas eu vi outras referências diferentes. Mas embora com 8 centímetros, um tumor mais heterogêneo, isso serve não só para o ovário, pensa para qualquer coisa de ultrassom no corpo. Uma coisa que é heterogênea, ela é muito pior do que se for um cisto, uma coisa hipoecoica. Vegetações, quem é que quer ter alguma coisa com vegetações, com projeções papilíferas? Tudo parece coisas do mal, né? Septos espessos também. Tumor, ele cresceu, ele criou septações, septos tão espessos. Isso é ruim, qualquer coisa, no empinema. Isso septos espessos é ruim também na tuberculose, septo espesso. Bilateralidade piorou, tem nos dois. Será que alguma relacionada a alguma síndrome? Superfície irregular. Todo mundo aqui sabe que coisa irregular, só por ser irregular, por exemplo, já seria, se fosse na mama, um nódulo irregular especulado, o BIRAD de 5, tá certo? Uma diferença de simetria, que poderia ser um pouco irregular também, o BIRAD 4, 5 é o especulado. Ter assiste também é ruim, claro, porque indica que está tendo carcinomatose peritoneal, exceto aí no fibroma e no Brenner. Cápsula rota, ou seja, rompeu a cápsula e o tumor está disseminando aí para o peritônio. Ele até muda o estadiamento quando a cápsula é rota. Eu lembro de cápsula de C, ele vira um C no estadiamento. E planos peritoneais aí é bem clássico, né? Eu coloquei aqui esses marcadores tumorais, o IANSP gosta de cobrar bastante isso, não só de ovário, mas como de outros órgãos, que o CA125 a gente pede para o cistoadenoma seroso, o CEA e o CA 19.9 é para o mucinoso. 19.9, pessoal, lembra do pâncreas. O pâncreas, se fosse liberar alguma coisa, essa é uma coisa mucinosa, né? A acite pancreática, ela pode ser mucinosa também, tá certo? A alfa-fetoproteína tumores de seios, tumor do seio endodérmico, tá certo? O corocarcinoma, ele libera HCG, ele é das poucas possibilidades aí de você fazer um teste de gravidez
estiver positivo, até no homem, ele pode ter também um coriocarcinoma, não só no testículo, como no cérebro também, tá certo? Ali na região da pineal. Tumor de células da granulosa libera inibina, e o disgerminoma, que é o mais comum, ele libera LDH, fosfatase-alcalina, só para vocês memorizarem isso aí, que pode cair na prova, ou a questão pode dar uma dica já te dando algum desses marcadores aí no enunciado. Aqui eu coloquei uma visão laparoscópica, não interessa muito para a gente no Sul e São Paulo, mas aqui só para ter noção que aqui é o útero, aqui as trompas, tá certo? Lembrar que isso aqui é tudo pérvio, aqui são os ovários, ovário direito e ovário esquerdo. Estadiamento. Muito raro cair, tá certo? Muito difícil cair. Eu não estudaria isso aqui, mas só para vocês terem uma ideia, que o estágio 1, ele está confinado ao ovário. O 2, ele já invadiu estruturas próximas ao ovário. A disseminação do tumor de ovário é transalômica, é por continuidade também, tá certo? O 3, ele já invadiu o peritônio, linfonose da pelve, do abdômen. O 4, metástase pulmonares, hepáticas, cerebrais, como qualquer outro. 4 em 1 é muito fácil de gravar de estadiamento, porque geralmente são estadiamentos aí. O 1 é o que não saiu do órgão, o 4 é o que já se espalhou, né? Agora, um A é só de um ovário. Um B lembra de bilateral, A de alone. E o C de cápsula rota, tá certo? Lembra também que tem graus, grau 1, grau 2, grau 3, que são tumores bem diferenciados, moderadamente diferenciados e pouco diferenciados. Isso serve para praticamente todos os tumores. Isso é importante até quando a gente for fazer questão e for tomar conduta. Quando a prova quer que a gente tome uma conduta mais conservadora, ela vai descrever o melhor tumor, ou tumores ótimos. É uma estratégia que eu usei para não ficar memorizando critérios. Eu observo a questão e olho assim, esse tumor está com uma cara muito boa, não tem nada aqui que me indique que ele é ruim, eu não vou fazer uma coisa muito radical, tá certo? Eu coloquei aqui um endometrioma também, é assim que ele aparece na imagem, em vidro fosco. Aqui a disseminação, tá vendo? A cápsula rompe e as células começam a cair. E elas caem no peritônio, né? E tudo é cavidade peritoneal. A cirurgia, o estadiamento de tumores ginecológicos, lembre que todos são cirúrgicos. Estadiamento é cirúrgico, tá certo? A gente não estagia tumor de ovário, de endométrio com tomografia, com ressonância, a gente pode até pedir, mas estadiamento é cirúrgico. O que tem estadiamento clínico é o tumor de colo de útero, tá certo? E você pode também usar ali o ultrassom, ressonância, ultrassom endoretal para avaliar ali os parâmetros, essas coisas, mas aqui cirurgia de estadiamento pode ser tanto pela laparoscopia, hoje em dia é mais comum, né? Faz biópsias peritoneais, ainda que não haja lesão, tá certo? Pode ter lesão microscópica, faz a excisão do tumor principal, retira toda a massa tumoral visível, ainda que o peritônio esteja cheio de, como está aqui nessa imagem que eu coloquei para ilustrar, cheio de tumores, faz a ressecção, a retirada desses tumores, para a gente fazer a citorredução ótima. E o objetivo dessa citorredução ótima, que já foi até uma questão da USP, é que essas células, esses clones, quanto mais você tira, menor a chance de, quando você fazer a quimioterapia adjuvante, eles criarem algum tipo de resistência. Então, a lógica da citorredução ótima é essa, tá certo? Aí faz a esterectomia total, extrafacial, com anexectomia bilateral. Lembra que são cirurgias agressivas, tá certo? A não ser que a questão fale que a mulher é nulípara ou tem desejo de engravidar. Gente, eu nunca vi uma questão, já vi, mas mais de 95% das vezes das questões que a mulher fala que quer engravidar é para você dar seu jeito, tá certo? Não vai tirar o útero da mulher. Claro que tem exceções, mas se botaram isso na questão, não colocaram por acaso. Tem um propósito de estar ali. Senão eles colocariam um motivo para, não colocaria nada. Se colocaram no livro com desejo de engravidar, pensa em uma forma de preservar. Tá certo? Claro, aí eu botei aqui. E se a questão ela aborda isso, ela vai colocar um tumor muito bom, vai dizer que é um tumor, que é um A de
ele é um tumor altamente diferenciado. Quanto mais diferenciado, melhor, tá certo? Quanto menos indiferenciado, mais aquele conceito de células pluritotipotente, multipotente, que se dividem de forma muito rápida, tá certo? As células diferenciadas, elas têm aquelas fases, intervalo lá entre as mitoses mais prolongados, tá certo? Faz aqui a umetectomia infracólica também, tanto no ovário quanto no endométrio, e linfadenectomia pélvica e paraórtica. Aqui não é consenso, mas a maioria das provas cobram, tá certo? Se tiver lá, não considere errado, é de que você lê algum lugar que não faz. E a penissectomia também, alguns fazem quando o tumor é mucinoso, porque às vezes a pessoa pode ter um mixoma também no apêndice, aproveita e tira. E a quimioterapia adjuvante, eu só falo do estadiamento, porque faz para quase todo mundo, gente. Exceto se o tumor ele for muito bom. Ele for um A ou um B, um grau 1 ou grau 2, que seria diferenciado ou moderadamente diferenciado. Então, para quase todo mundo vai fazer essa quimioterapia adjuvante, tá certo? Exceto para a questão que vai deixar bem claro que não é para fazer. É um tumor muito bom e geralmente essa questão aborda muita mulher em idade reprodutiva, embora esses tumores sejam mais comuns em mulheres já na pós-menopausa, tá certo? Então vamos ver aqui uma questão que é o NR4 de mastologia no Sul São Paulo, 2023. Gente, lembrar que Quadrix é uma banca, não necessariamente todas as questões da Quadrix são feitas pelas mesmas pessoas, tá certo? Uma paciente de 67 anos de idade vai a um retorno após consulta ambulatorial de rotina. A paciente é assintomática, mas no laudo, na ultrassom, viu que ela tinha uma imagem anecoica com septos grosseiros e algumas vegetações de aproximadamente 4 centímetros no maior diâmetro, localizado no ovário esquerdo. Ser hipoecoico, anecoico pode até ser uma coisa boa. Agora, um septo grosseiro, vegetação, 4 centímetros no maior diâmetro. Aí solicitaram o CA 125, que vem para ajudar, e o resultado aí, o 162, ele foi bonzinho também, porque deu o valor de referência, lembrando que é uma prova de R4, poderia não ter dado. A melhor hipótese diagnóstica para esse caso é que se trata de um tumor. A gente viu lá na frente que o CA 125 é muito sugestivo que é o mais comum de todos, que é a neoplasia de origem epitelial do ovário. Se eu fosse chutar aqui o anátomo patológico dela, seria o adenocarcinoma seroso, tá certo? Em relação às massas anexiais, assinale a alternativa correta. Aí já foi uma questão mais, que é típica também no Sul São Paulo, de jogar o tema e colocar várias informações. O exame pélvico bimanual ou a ultrassonografia transvaginal não tem acurácia significativa em mulheres assintomáticas para tumores anexiais benignos ou malignos, DIP ou câncer cervical, não sendo, portanto, recomendados como rotina para rastreamento. Galera, a gente sabe que a gente não rastreia neoplasia de ovário, tá certo? A gente não rastreia neoplasia de endométrio, a gente rastreia câncer de colo uterino, e o rastreamento do câncer de colo uterino, ele não é feito pelo toque nem pela ultrassonografia, é feito pelo exame citopatológico, tá certo? Então, a questão tá certa. Letra B. O diagnóstico definitivo dos tumores de ovário é citopatológico. Letra C. Mulheres na menacme têm grandes proporções de lesões malignas dos ovários em relação às lesões benignas. A gente sabe que não, tá certo? Lembrar aqui, gente, que não é citopatológico, é histopatológico, tá certo? Citopatológico é que a gente vê as células, a gente vê a giardia, a gente vê o tricomonas, a gente vê as pseudoífas. Aqui é o contrário, ele inverteu. São importantes fatores de risco para tumores epiteliais malignos do ovário. A menarca tardia é o contrário, tá certo? É menarca precoce e menopausa tardia, porque você expõe a mulher a mais estrogênio. Então, sempre tem essas questões que dá para a gente ir eliminando. Mutações do gene BRCA1, BRCA2, nada tem a ver com tumores ovarianos. Isso aqui é clássico, todo mundo soube que a Angelina Jolie tirou os ovários e a mama, né?
E sempre que tiver aqui essas palavras nada tem a ver, assim, é muito difícil essa questão aqui ser a resposta, tá certo? Vamos lá. Próximo assunto, estopias genitais. Galera, quando eu tive a primeira aula de Pop Q na faculdade, eu lembro que eu tentei prestar atenção. E eu não entendi nada. Quem deu aula foi um urogineco, especialista, um dos melhores lá no local dele de distopias genitais. Depois eu peguei o livro para ler, não entendi nada. E nunca entendi, até que alguém me disse que não entendeu e me pediu para explicar. E eu pensei, nossa, eu não sei, eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender como é que se explica. E então foi aí que eu parei para pensar que as questões desse assunto, eles querem um conceito muito básico e que em 5 minutos eu passo para vocês. Então, botei aqui. Acredite, parece difícil, mas não é. Vamos fazer o seguinte, esquece, aqui eu coloquei o desenho, aqui é o que está posterior, tá certo? Aqui a gente tem um reto, o intestino, o reto, aqui a gente tem a bexiga, aqui a gente tem a vagina, aqui o útero, um colo uterino, tá certo? Então, o que está anterior pode prolapsar e fazer um prolapso, uma distopia, beleza? Prolapso é quando ele se exterioriza. Prolapso é um subconjunto do conjunto distopia. Então, a gente tem a uretra ou a bexiga pode empurrar a parede vaginal anterior aqui, e o reto e o intestino pode empurrar a parede posterior aqui, tá certo? E de cima para baixo a gente tem aqui a cúpula e o útero, beleza? Aí eles botam aqui esse diagrama que assusta muita gente, mas acredite, uma vez que vocês aprendem, você olha o PopQ e você dá graças a Deus que isso aqui vai cair na minha prova, que só eu vou acertar, mais ninguém. Porque ninguém entende esse assunto, ninguém gosta. É a dificuldade, o calcanhar de Aquiles. Eu sempre digo, não existe assunto difícil ou fácil na medicina. Existe aquilo que a gente é exposto e aquilo que a gente não é exposto. Para quem é especialista nisso aqui, eles batem o olho, eles identificam, mas talvez não saibam tratar uma sepse. Então, esquece esse A e esse B. Eu nunca vi uma questão, na grande maioria, ficar diferenciando esse A desse B. Eles querem que você olhe o que é anterior e o que é posterior, beleza? Então, vamos olhar o que é anterior e o que é posterior. Vamos considerar como normal o -3, que é o nível do ímen, tá certo? O ímen está um pouco para dentro da vagina, uns 3 centímetros para dentro. Tudo que está para dentro é negativo, o que está para fora é positivo, tá certo? Se a gente quer quantificar o prolapso, a gente vai quantificar de forma positiva. Então, tudo que tem -3 está normal, certo? Então, olha aqui, anterior. Só o A de anterior. Está normal, -3. Olha o P de posterior. Está anormal, está prolapsado. Então, aqui eu já sei que tem um prolapso de parede posterior. Muito simples, tá certo? Se aqui tivesse -2, teria um prolapso de parede posterior, tá certo? GH e PB, esqueçam isso aqui, não memorizem, dificilmente a questão vai cobrar isso aqui, tá certo? Eles querem que você olhe isso aqui. O C é colo uterino ou a cúpula quando o paciente for esterectomizado. Está em -6, tá ok, tá lá dentro. O comprimento total da vagina é de 7, tá certo? Ou seja, ele tem 6, tá lá dentro, tá bem. E aqui no D, pessoal, o D é o fundo de saco. O fundo de saco vai estar um pouquinho mais profundo que o colo uterino, ou a cúpula. Então, o D ele sempre vai ser um pouco maior do que o C, tá certo? Mais negativo. Eu coloquei esse exemplo aqui, quando tem N0 ou X, é porque ela foi esterectomizada, tá certo? Isso cai em prova, é uma pegadinha. Muitas pessoas se confundem quando tem um zero no D. Quando tem um zero no D, significa que ele está no ponto zero, tá certo? Ponto zero é basicamente aqui, já quase saindo da vagina. Então, não confunda o zero com o X. Então, botei aqui. Pacientes esterectomizadas não tem ponto D. O ponto D não será zero. Aparecerá como X.
Logo, o ponto C, em vez de ser o colo uterino, a gente vai chamar de cúpula, tá certo? Essa cúpula, ela pode prolapsar. O estagiamento, ele é muito, muito pouco cobrado, tá certo? Mas como a prova do SUS de São Paulo é uma prova que cobra escalas de estadiamentos, então vamos memorizar para vai que seja o elemento surpresa aí, como foi a classificação de Robson, Bishop, tá certo? 0 é menor do que menos 3, ou seja, não tem nem prolapso. Isso aqui nem existe, eu botei para vocês saberem que é o valor normal. 1 é quando está menor do que menos 1, até o menos 3, ou seja, está do ímen até menos 1, até perto de sair, tá certo? O 2 é aquele prolapso que ele está perto de sair e já sai um pouquinho, ou já sai um pouquinho, entre menos 1 e 1. O 3 é maior do que 2 centímetros para fora, tá certo? Para fora do ímen, gente. Desculpa, eu tô falando aqui da vagina, mas estou me referindo ao ímen, tá certo? O 2 é quando está 2 centímetros acima do ímen, não necessariamente ele saiu, tá certo? Ele está por aqui. E o 4, que é o mais difícil, o 3 é o 2, o 4, que é o mais difícil, aí que você usa esse TVL aqui, que é o CVT, comprimento vaginal total. Se você pegar ele e diminuir por 2, dá 5, beleza? Se o prolapso, o maior ponto de prolapso chegar até 5, aí é prolapso grau 4. Nas provas, a grande maioria dos prolapsos é grau 3. Eu já fiz essa estatística já. Todas as questões de prolapso, a maioria é grau 3. Depois o grau 2, tá certo? E o grau 4 aparece logo depois. Então, vamos calcular aqui o estadiamento. Aqui 5. 7 menos 2 é igual a 5. Aqui é um grau 4, beleza? Aqui é um grau 4. Não, desculpa, grau 4. Grau 4, eu só olho parede anterior, parede posterior. Isso aqui eu esqueço, tá certo? Isso aqui são essas medidas aqui, tá certo? São medidas mais horizontais aqui. O PB, vai aqui do pubis até o reto, tá certo? O HG e o hiato genital, tá certo? Enfim, isso aqui também chama de corpo perineal. Não serve para o prolapso. Pegadinha de prova, galera. Entenda uma coisa, vão ter vários nomes de cirurgia, vários epônimos. Essas cirurgias, elas estão em desuso, tá certo? Tem prova que gosta de cobrar epônimo, mas estão em desuso essas cirurgias. Tem uma chamada cirurgia de Lefort. Ultimamente tem sido cobrado copoclase, que é a mesma coisa. Quando eu fazia a prova era muito Lefort, agora é por copoclase. E qual é a pegadinha da prova e o que é que a galera entra com recurso sempre quando quer copoclase? Só marque copoclase se estiver escrito que a mulher ela não está tendo relação sexual e ela não pretende ter. Não deduzam que ela não vai ter uma relação sexual porque ela está acamada, porque ela está com comorbidade, ou por qualquer outra coisa, tá certo? Tem que estar escrito lá. Se não tiver escrito, não marque copoclase, tá certo? Copoclase é costurar a vagina praticamente, tá certo? Pode ser tentado em pacientes de alto risco colocar pessários, colocar anéis, colocar qualquer instrumento assim utilizado que ocupe o espaço, empurre um pouco os órgãos prolapsados, tá certo? Isso não quer muito em prova, perguntando sobre esses tipos, mas só marque em copoclase se tiver escrito que não tem relação sexual, tá certo? Eu não sei que seja um paciente na UTI, moribunda, com expectativa de vida de uma semana, aí talvez nem faça nada, nem copoclase. Então, esse raciocínio nem seria válido. Tratamento, muito fácil. Prolapso aqui de parede posterior, coporrafia posterior, tá certo? Rafiar aqui essa parte e fazer um reforço. Prolapso de cúpula vaginal. Vai fazer a fixação da cúpula, quando não tem útero, no promontório, ao promontório do sacro, ou seja, vai fixar a cúpula aqui na parte posterior, no promontório, tá certo? Para ele não ficar móvel e não sair do local. Prolapso uterino, quando sai o útero todo, talvez alguém aqui já tenha visto. Pode fazer uma esterectomia, se a mulher ela já tiver 60, 70 anos, pode fazer esterectomia, ou pode fazer essa cirurgia de Manchester, caso seja um
um quadro de uma mulher que ela tem desejo reprodutivo, você não vai tirar o útero, aí você vai fazer essa cirurgia de Manchester, tá certo? Que preserva o útero. E também tem um diagnóstico diferencial que raramente cai, que é o alongamento hipertrófico do colo. O que que acontece? Você vai ver esse C aqui, talvez, vamos supor que esse D tivesse em menos 7 e o C aqui em menos 6. Se esse C tivesse aqui em menos 4, mas o D tivesse aqui em menos 7, é porque o colo que está hipertrófico, tá certo? Não é um prolapso, é o colo que é um pouco maior, tá certo? Prolapso é isso, galera. Espero que tenha entendido. Como eu vou ter aqui ponto zero, a carúnculo imenal, fora do ímã, sinal positivo, dentro do ímã, sinal negativo. Só corrigindo quando eu falei que é para fora ou para dentro, tá certo? O que é para fora é quando é prolapso. E distopia engloba o prolapso, tá certo? Quando ele não exterioriza, aí a gente chama de distopia. Por isso que o nome mais correto é distopia genital, não prolapso genital. Aqui é uma coisa que eu ainda não vi caindo, mas é aquele tipo de revisão que eu gosto de fazer, de procurar o cisne negro. Para quem já leu o livro, ninguém pensa no cisne negro até ele aparecer. Isso aconteceu muito na prova da USP, que é a ventilação mecânica, e vários cursinhos começaram a abrir um spin-off de ventilação mecânica, cobrando fortunas, e eu sabia que eles não iam repetir no outro ano. Eles iam tentar colocar alguma outra coisa diferente. Tem coisas que o padrão segue, tem coisas que o padrão muda. Tem que identificar dentre as áreas o que é que segue o padrão, o que é que muda o padrão. Dentre as áreas das sub-áreas também, tá certo? No SUS Bahia eu fazia isso bem, consegui acertar as questões que quero na prova, analisando o que é que mudava, o que é que não mudava. Eu percebia que a questão de trauma, ela sempre cobrava um tipo de trauma diferente. Eu tinha cobrado todos, só não tinha cobrado ainda o trauma de uretra e o trauma pélvico. Eu falei, galera, estuda trauma pélvico, trauma de uretra, caiu na prova. A galera que faz engenharia reversa não falou de trauma de uretra nem de trauma pélvico. Eles falam dos traumas que já ocorreram nas outras questões. Isso aí todo mundo tem acesso. É só pegar a prova e corrigir no por cima. Não precisa desse tipo de revisão. Aparelho de suspensão da pelve, tá certo? A gente tem e o aparelho de sustentação. Isso aí é o que pode cair em uma prova ou outra e pode pegar, pode ser o diferencial, aquele ponto que você vai ganhar, porque ninguém memoriza isso, tá certo? Lembra que o de suspensão, eu pensei assim, suspensão que suspende a pelve para ela não cair, os órgãos. Então são ligamentos. Anteriormente, a gente bateu o ligamento pubo, que vai ligar o pubis, a bexiga e ao útero. Laterais, a gente tem os parâmetros, a gente já sabe que o parâmetro lateral, ou ligamento cardinais, ou de McRory, e posteriores está o sacro. Então, ele vai ligar ao pubis, ao sacro e ao parâmetro, beleza? Basicamente isso. Não tem muito o que pensar. Aí tem o de sustentação da pelve. Isso aqui, para quem for fazer prova multimídia, galera, é obrigatório. Quem quiser USP, tem que saber o nome de cada músculo desse, porque eles apontam, e a imagem não é bonitinha assim, tá certo? Às vezes é uma imagem horrorosa que você nem enxerga direito e vai ter que imaginar o que está ali. Pensa que aqui dá para a gente dividir aqui, ele dividiu aqui nessa imagem de baixo, em dois trígonos. O superior aqui, que a gente chama de diafragma urogenital, e aqui embaixo o diafragma pélvico. E aqui tem uma fáscia também que cobre, que a gente chama de fáscia endopélvica. Vamos lá. O que aqui tem no diafragma urogenital? No diafragma urogenital, temos os músculos isquiocavernosos, bulbo cavernoso, tá certo? E temos também esfíncteres, tanto anal quanto o da uretra, tá certo? E tem os músculos transversos, superficiais da pelve, profundo e superficial, tá certo? Lembra de cavernoso, lembra de corpo cavernoso no homem, do pênis? Então lembra que tudo que tem isco cavernoso, bulbo cavernoso, são músculos que vai estar no diafragma urogenital. Cai esse tipo de questão e eles botam para você rápido, porque eles vão te confundir, vai dizer que um faz parte do outro, vai fazer as combinações, tá certo? Lembra disso, lembra que os esfíncteres fazem parte aqui do diafragma urogenital, beleza? Para mim, o mais difícil de gravar foi o esfíncter anal, porque, pela lógica, ele fica nesse triângulo aqui de baixo, mas
Na referência diz que ele é do trígono urogenital. Aí, por ter feito esse raciocínio, me ajudou também a memorizar. Às vezes, esse tipo de raciocínio de uma incoerência para você, claro que tem uma lógica para o assunto, te ajuda a gravar. Você pensa, não faz sentido isso aqui, e na hora da prova você lembra que quando você memorizou não fez sentido, você lembra da resposta. Então vamos lá. Aqui a gente tem o trígono, o diafragma pélvico, e o diafragma pélvico são os músculos, é o músculo levantador do ânus, tá certo? Que ele é dividido em 3 partes, tá certo? O músculo levantador do ânus, aqui diafragma pélvico como ele é representado. A gente tem o ilho coccígeo, tá certo? Que ele vai do ilho ao cóccix. Então a maioria aqui é do cóccix. Olha, pubicoccígeo aqui, ó, gente, vindo aqui do pubis e vindo pro cóccix, tá certo? A gente tem o pubo retal, tá certo? Desculpa, o pubo retal, ele sai do pubis, vai pro reto. O pubicoccígeo, ele sai do pubis aqui e vem aqui até o cóccix, tá certo? O isquiococcígeo, ele sai aqui do isquio e desce aqui por baixo até o cóccix, tá certo? Então são esses 3: iliococcígeo, pubicoccígeo, pubo retal, tá certo? E a gente tem também o isquiococcígeo, que também é chamado de músculo coccígeo, que é esse daqui, tá certo? Sai do cóccix, vai para o ilho, beleza? É só você pensar na combinação aí das partes aí da pelve, o ilho, o pubis, o cóccix lá atrás, e pensar nos músculos que vai de um local para o outro, dificilmente você vai errar, tá certo? Eu não via nenhuma questão inventando, por exemplo, um músculo que não existe para te enganar. Então, todas essas combinações que saem desses ossos, vocês gravam como diafragma pélvico. O urogenital lembra genitália, lembra dos cavernosos do homem, né? Então vai ser bulbo cavernoso, isco cavernoso, os esfínteres, a uretra. O que fica estranho aí seria o esfíncter anal, tá certo? E os músculos transversos, superficiais e profundo do períneo, tá certo? Aí você pensa, mas eu não consegui achar uma lógica de memorizar esses músculos transversos superficiais, se é urogenital e diafragma pélvico. Galera, pensa que o diafragma pélvico são as combinações, beleza? De onde sai do cóccix, que vai para o pubis, que vai para o ilho, e o músculo transverso superficial profundo, ele não tem essa combinação, então ele é do urogenital. O que não tem essa combinação é do urogenital, beleza? Ou os que tem os cavernosos no nome. E a face endopélvica também faz parte disso tudo. É um assunto que parece difícil, mas eu espero ter ajudado aí com esse raciocínio. Então, aqui é uma questão que caiu em 2023, questão 49. Tan, 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 tan. Ela bota que a mulher tem 77 anos de idade, cadeirante. Aí a filha levou para o consultório porque a mãe está com um quadro de bexigoma. E aí precisou fazer diálise, mas conseguiu recuperar a função renal. Antes da alta, foi inserido na vagina da paciente um aparelho cujo nome a filha desconhece, mas não importa, deve ser um pessário. Mas que, segundo seu relato, parece com um anel grosso, aí um anel, e tem diâmetro de aproximadamente 7 centímetros. A filha relata que a mãe expulsou o aparelho pela vagina, em uma das trocas de fralda, e que nesse momento surgiu uma bola rosa, ou seja, um prolapso, exteriorizando pela vagina. A filha levou o aparelho na consulta e o médico conclui que se tratava de um pessário em forma de donut, do maior tamanho disponível no mercado, ou seja, o maior tamanho. Está te dando uma outra dica. Nada na questão pessoal tá por acaso, nada. Às vezes eu fico vendo live de correção em que a galera não sabe dizer qual é o gabarito, fica uma banca dizendo que é uma, outra banca dizendo que é outra. Mas dá para ver claramente o que é que a questão pediu. E aí você vê até especialistas que mandam vocês não brigarem com a questão, eles ficam brigando com a questão. É aquela coisa assim, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Ao exame, o médico observou um prolapso genital com a seguinte quantificação do POP-Q ou POP-K. Considerando-se que a paciente é hipertensa e diabética, estando ambas comorbidades controladas no momento e que ela não tem relação sexual há mais de 15 anos, nem pretende ter novas relações, é correto afirmar que, nesse caso, a melhor conduta é preste atenção que ele deixou claro aqui, até porque a comorbidade dela está controlada, gente. Nada impede o idoso de ter relação sexual. Vamos parar com esse mito de que
Não existe sexualidade no idoso. Uma senhora de 94 anos, ela pode sim ter relação sexual, nada impede, tá certo? Então, vamos analisar aqui. O A, vamos esquecer esse Azão, esse Bzão, vamos para o anterior. Prolapsado, tá certo? Prolapsado. A gente sabe que ela não fez esterectomia porque ela tem um D aqui positivo, ela tem um C positivo, ou seja, está prolapsada a parede anterior, está prolapsado o colo, está prolapsado o fundo de saco, está prolapsado também, galera, a parede posterior. Quando prolapsa tudo, prolapsou o quê? O útero. Lá tem um prolapso uterino, tá certo? E lá, outros slides tinham conduta com prolapso uterino, tá certo? Vamos calcular o grau do prolapso aqui só para treinar. 10 menos 2, 8. Nenhum aqui chegou a 8, então não é grau 4, é grau 3. Como eu disse para vocês. Na minha estatística, a grande maioria é grau 3. Depois vem o grau 2. Aí ele pede aqui o que é para fazer. Esterectomia vaginal, não. Indicar esterectomia vaginal, também não. Lembrar que ela tem 77 anos, ela precisou fazer diálise, enfim, é uma paciente policomórbida, é uma paciente, se eu não me engano, cadeirante. Manter tentativa de pessário, essa aqui é aquela questão que você marca, você exclui, pelo absurdo, assim, de que deixou claro a questão que ela expulsou o maior do mercado, obviamente ele não quer que você tente de novo, que vai acontecer a mesma coisa. Até a própria filha vai dizer, mas doutor, mas ela já botou isso aí, não adiantou. Encaminhar a paciente para fisioterapia pélvica, a paciente é cadeirante. Nada tá por acaso, gente. Tratamento de prolapso, assim, quando ele não é muito exuberante, muito grande, pode sim se tentar a fisioterapia pélvica, pode tentar também, para incontinência urinária também, medidas que dá para fazer, mas não nesse caso, tá o útero todo para fora. Indicar a copoclase, ou cirurgia de Lefort, é a conta correta, tá certo? Dificilmente eu vejo copoclase ser a resposta, mas nesse caso aqui, ele foi bem feliz, assim, em dizer que a paciente, ela não tem relação sexual. Esse assunto aqui é um assunto também que você vai assistir uma aula disso, às vezes você assiste e nem entende direito o que está acontecendo. Só aprende que aqui a gente tem vários órgãos na pelve, assim como no corpo, e tudo pode fistulizar para os outros, tá certo? Aqui ele mostra várias fístulas ocorrendo aqui, vários tipos de fístulas, quando você vai estudar, tem essas daqui, mas na prova só aparecem duas. Quando eu digo prova, gente, eu digo um conjunto assim de 98%. Não vai falar que na prova do MP, na prova do SES Goiás, caiu, porque eu não considero essas provas como provas. Então, 75% das fístulas do trato urinário são vésico-vaginais, e porque a causa principal são os partos traumáticos e pós-esterectomia. São pacientes que começam a ter secreção vaginal aquosa contínua e duradoura, porque a bexiga está sempre enchendo, e geralmente acontece alguns dias depois do procedimento. Lembra que primeiro tem que ter uma fase inflamatória para poder fazer o percurso aí da fístula, tá certo? Tratamento inicial, a gente coloca na prova, né? Quando fala a gente coloca na prova. Eu não sou ginecologista, eu trabalho em UTI cirúrgica, eu sou residente de neuro, então não coloco, eu não corrijo prolapso. Cateterismo vesical por um mês, a fim de tentar fechar espontaneamente. Se não conseguir, pode fazer uma cirurgia após 3 a 6 meses para consolidação da fístula. Ou seja, espera esse tempo para a fístula ficar lá bem bonitinha, bem visível, sem edema, e o cirurgião ginecológico conseguir fazer a correção, tá certo? Aqui eu vou ter só um exemplo de um tipo de correção, dentre vários, que pode ser feito aqui com retalho, tá certo? Aí tem a outra fístula que cai como um diagnóstico diferencial, que é o ureterovaginal. Faltando aqui o A. Ureterovaginais. Ela é rara na vida, mas ela é mais comum na prova, como diferencial de vaginal. A causa principal é quando você faz uma esterectomia radical, que é mais utilizada para malignidades, e acaba a lesão ureter. E a clínica é um pouco parecida com a clínica da vaginal, porque fica perdendo urina de forma constante, tá certo? E que pode ou não apresentar enchimento vaginal, tá certo? O diagnóstico
padrão ouro é a orografia escritora, e o tratamento é uma cirurgia após 6 meses. E tem um prognóstico desfavorável, tá certo? Agora, apenas esta informação aqui vai responder para vocês quase todas as questões do tema, porque ele vai te dar um caso clínico e vai te perguntar para a prova de R1, tá certo? Porque a questão que eu vou mostrar vai ser de R3. Mas na de R1 vai dizer que ele injetou azul de metileno pelo uretra, colocou um tampão vaginal. Esse azul de metileno ele foi parar na bexiga. Beleza? Ele não foi por ureter. A não ser que a mulher tenha refluxo vesicoureteral. Na prova, se ele não colocou isso, não tem. E aí, colocou esse tampão. Se o tampão corou de azul, é porque está vindo da bexiga. A fístula. Se corou. Se não corou, é porque vem de outro lugar. E outro lugar na prova, gente, é do ureter, tá certo? Não vai sair urina do reto, não vai sair urina de outros lugares aí que não seja uretra, ureter ou a bexiga, tá certo? E do rim aqui, a gente não tem aqui esse tipo de fístula. Só com essa informação, galera, se às vezes o cursinho quisesse te ensinar, tipo, a responder a questão, ele falava isso aqui, pronto, tá certo? Aqui é prova de R4, beleza? Um pouco mais difícil, mas bora lá. Uma paciente de 46 anos de idade vai à consulta ambulatorial de pós-operatório 14 dias depois, ou seja, um tempo depois, de realizar a esterectomia total abdominal por sangramento aumentado refratário ao tratamento clínico, quadro causado por múltiplos miomas. A paciente refere estar se recuperando bem, mas afirma que tem perdido urina sem perceber. O médico então infunde azul de metileno diluído em soro fisiológico na bexiga da paciente, com auxílio de uma sonda vesical, e observa, no exame especular, imediatamente após a infusão do líquido, o conteúdo azulado no canal vaginal. Ou seja, ele infundiu na bexiga e está saindo o azul de metileno na vagina. Ou seja, não vem do ureter, vem da principal, que é a vésico-vaginal. Com relação a esse caso, a melhor conduta a ser tomada diante da situação relatada é. E aí? A gente pode pensar. Solicitar estudo urodinâmico para diagnóstico definitivo da perda de urina? Não. A gente já sabe de onde ela vem. Estudo urodinâmico seria, talvez, para ver a diureté, beleza? Ou não. Que para a ureté, a gente faz a uretrocistografia. O estudo urodinâmico a gente vê incontinência urinária, na verdade. Para se classificar se é de urgência, se é de esforço, se for maior do que 90, hipermobilidade do colo vesical, se for menor do que 60, vai ser um defeito esfincteriano da uretra. Aí, se estiver entre esses dois valores, nunca vi, tá certo? E lembrando que tem que ter ausência de contrações não inibidas do detrusor, tá certo? Porque se o detrusor estiver lá inibindo de forma sozinha, e tem uma hiperatividade da detrusora, nada impede da paciente ter as duas incontinências, e a gente chama de incontinência mista, tá certo? Confirmar fístula ureterovaginal? Não, não é ureterovaginal. Confirmar fístula vésico-vaginal, internar a paciente para tratamento cirúrgico de urgência. A gente viu lá que a gente primeiro passa a sonda, espera um pouco, né? Confirmar a fístula ureterovaginal, indicar uretrocistografia miccional para uma melhor programação cirúrgica, não é uma fístula ureterovaginal. Confirmar a fístula vésico-vaginal e solicitar uretrocistoscopia para localizar a fístula, beleza, e determinar sua extensão, boa, e distância em relação aos ureteres, para programar a melhor técnica de abordagem cirúrgica. Muito boa. Uma questão assim que você vê que ela usa para programar, ela não usa a palavra determinar, uma coisa boa. Beleza, determinar sua extensão aqui vale, mas tipo, determinar a melhor técnica é programar. Então, pessoal, esses slides que eu faço, eu garanto para vocês que eles são aleatórios, eles valem para a maioria das provas, tanto que eu boto imagens e não cai imagem no São Paulo, e assim, sempre que eu pego as questões das provas, eu consigo responder as questões com esses slides, e assim eu percebi que eu não precisava estudar a medicina toda para passar em prova, foi assim que eu consegui acertar porcentagens altas, 90% de acertos em provas, seja lá qual for, prova de título, prova da USP, prova do IANSP,
as provas de matemática que eu fazia quando cursava, enfim, concurso público que eu fiz também, que caiu aleatoriedades, coisa que eu nunca vi na vida. Isso tudo eu percebia que tudo tinha um padrão. Agora eu vou falar de um assunto que cai mais na prova, né? Eu falei de um tema raro, esse aqui foi só para dizer que é um tema que dificilmente ele vai cair na prova, mas se cair, basta um conceito muito básico para acertar, ele tange a superficialidade. Vamos falar de menorréia primária, vou tentar ser um pouco mais direto, tá certo? Aqui eu coloquei antes de começar a falar de menorréia primária, coloquei três fenótipos aqui de síndromes que em algumas provas cobram e outras não. O São Paulo cobra, tá certo? Aqui é a síndrome de Rokitansky, tá certo? Aqui é o normal, uma mulher normal, o útero, o ovário, a vagina longa. Aqui é uma mulher com Rokitansky. Ela tem o ovário, então ela tem um fenótipo feminino, ela é XX, porque ela tem ovário, tá certo? E ela tem uma vagina curta. Ela tem uma genesia aqui do útero, pode ser parcial, pode ser total, tem vários tipos de síndrome de Rokitansky, tá certo? Já vi prova cobrando tipo 1, tipo 2, mas é muito difícil, não acho que vale a pena na reta final memorizar detalhes, porque a probabilidade é baixíssima de cair. Então aqui a gente vê que o Rokitansky é uma mulher que ela vai ter uma queixa de uma vagina de fundo cego, uma vagina um pouco mais rasa, mas ela produz caracteres sexuais secundários porque ela tem ovários, beleza? A diferença dessa praça de cá é que essa daqui não vai engravidar. Então aqui, Rokitansky, uma genesia milleriana, mulher, tem ovários, tem a purificação normal, porque ela produz também testosterona. No ovário temos células, né? Células da teca lá, a teoria das células lá, né? Purificação normal, genital externa é feminina e genital interna ausente, tá certo? Já na síndrome de Morris, o que é que acontece? O corpo tem uma insensibilidade androgênica. Então, é um homem em que ele não vai ter nenhuma característica secundária masculina, porque ele não responde aos receptores de androgênio. O cariótipo é XY, as gônadas são testículos, ele não tem pelo. Para pilificar, a gente tem que ter a dihidrotestosterona, tá certo? A genitália externa é feminina, tá certo? A gente precisa da testosterona para poder diferenciar a genitália. E a genitália interna é ausente, tá certo? Ele não vai ter útero, tá certo? Então, o Morris é uma mulher que ela é idêntica e às vezes ela tem um fenótipo até mais feminino. Eu já vi esse quadro de síndrome de Morris 2 vezes no internato e assim, só a paciente e a mãe sabia, mas ninguém. A paciente namorava, a paciente, se não me falasse que ela tinha Morris, eu não queria saber. Não dá para distinguir. Na prova, que vem assim muito clássico, é que não tem pelo, beleza? Mas não é determinante, tá certo? Mas na prova eles gostam de falar que não tem pelo e que tem características secundárias femininas. Então, na prova, se ele não citar aqui muita informação, fica difícil dizer se é Rokitansky ou se é Morris. A diferença vai ter aqui, ó, gente, pilificação, tá vendo? Porque no resto é muito parecido. Lembrar que a gônada de Morris é um testículo que vai ter que ser retirado. Primeiro porque o que ele está produzindo não está servindo para nada, ele está ali para malignizar, tá certo? Tem essa síndrome aqui, que é a síndrome de Sewer, eu chamava Swire, é Sewer. Eu vi um comentário no YouTube chamando de Sewer. O cariótipo é XY, o que acontece é a disgenesia gonadal total. E aí, a diferença do Sewer para o Morris é que aqui também vai ser uma mulher, geralmente de alta estatura. Ela tem um útero pequeno, mas tem útero, tá certo? A glândula dela é disfuncional, então a disgenesia gonadal total, tá certo? Ou seja, ela não produz hormônios, como ela não produz hormônios, ela não vai ter características sexuais secundárias, tá certo? Vai entrar naquelas causas de amenorreia primária sem caracteres.
Ela não tem ovário, gente, mas é um caso tipo de um homem que pode engravidar. Pode ter uma ovulação, tá certo? E é capaz, já tem relato, eu pesquisei, de Stewart engravidar, tá certo? Claro que seria como se fosse uma barriga de aluguel, mas é possível. Só como curiosidade, se algum dia algum de vocês falarem que é impossível um homem engravidar, vocês falam não, na síndrome de Stewart é possível sim. Eu coloquei aqui a síndrome de Turner, porque a síndrome de Turner é a principal causa de disgenesia gonadal, tá certo? Às vezes não faz a disgenesia gonadal completa e a criança ela pode ter uma puberdade tardia, pode ter infertilidade, pode ter características aqui parecidas com Sewer. A diferença aqui, Sewer tem uma estatura alta, né? Turner estatura baixa. A outra que dá alta também, Klinefelter, só que é no homem, né? Uma cada 1.200 nascimentos, é a segunda síndrome mais incidente no país, só perde para a síndrome de Down, tá certo? E tem essas características aqui do pescoço largo, né? Da cardiopatia congênita, lembrar para quem vai fazer IANSP, as principais cardiopatias congênitas aí do Turner é a válvula aórtica bicúspide e a coarctação de aorta. Tem aquela questão do hipertelorismo, né? E a baixa estatura também. Quando a gente vê na pediatria baixa estatura, sempre lembrar da síndrome de Turner, tá certo? Agora, o uso do hormônio de crescimento, né? O GH tá mudando um pouco isso da baixa estatura, beleza? Aqui, só para definir a menorreia, porque às vezes a gente esquece, né, do conceito de que a menorreia primária é a paciente que nunca menstruou, e a gente vai ver se a paciente ela tem 14 anos, né, que é o tempo que ela tem para o limite para menstruar, tem 14 anos, nunca menstruou. Aí tem aquelas que não têm caracteres sexuais secundários, que seria como se fosse um Sewer, tá certo? Ou talvez Sewer, que morre tem caracteres sexuais. E paciente a partir de 16 anos, mesmo com caracteres sexuais secundários. A partir de 16 anos, se, mesmo que tenha, ela pode ter também uma menorreia primária, tá certo? Eu vou mostrar algumas causas. A menorreia é a ausência de menstruação e pode ser secundária, tá certo? A principal causa de menorreia secundária é a gravidez, tá certo? Lembra disso. E a gente tem aqui 6 meses ou mais sem menstruar, ou equivalente a 3 ciclos. Se ela menstruava a cada mês, em 3 meses ela não menstrua também, é a menorreia secundária, tá certo? Cuidado aqui com esse conceito. A prova pode colocar só a menorreia secundária, somente só, com 6 meses ou mais. Não. Pode ser equivalente a 3 ciclos, tá certo? Se os ciclos forem regulares. Esses ciclos irregulares aqui, 6 meses ou mais. Beleza? Dica de prova. Principal causa de amenorreia primária, se é perguntado, é a disgenesia gonadal, e que mais faz disgenesia gonadal é Turner, né? Que é uma disgenesia gonadal incompleta. A completa é Sewer, né? Que é o homem. Síndrome de Savage é uma resistência à ação das gonadotrofinas ou ausência dos receptores ovarianos. Lembra que tudo está ligado lá, o eixo hipotálamo, hipófise, glândula, né? Então, o ovário não reconhece o LH e o FSH, e ele não responde, não produz, não faz esteroidogênese, então a paciente ela não vai entrar em menorreia, tá certo? E lembrar também da insuficiência ovariana precoce, por definição, é antes dos 40 anos. Como é uma prova que brinca muito com números, talvez eles botem um número diferente disso aqui, e a questão não seja errada por isso, tá certo? Lembrar que a síndrome de Savage ou Savage é um tipo de insuficiência ovariana precoce também. Uma paciente com síndrome de Turner pode ter insuficiência ovariana precoce. Insuficiência ovariana precoce é um globo, e essas coisas aqui são continentes. Lembrar também da deficiência da 5-alfa-redutase, né? Que o paciente pode ter genitália ambígua, e muitas vezes isso acontece principalmente em lugares que não tem uma assistência médica muito boa, que não dá para saber se é homem, se é mulher, e a família decide como é que vai criar. Essa deficiência de 5-alfa-redutase, ela converte a testosterona em dihidrotestosterona, tá certo? E o que acontece?
o homem ele não desenvolve os caracteres sexuais secundários. Aí ele pode ficar assim, parecido com a menina, tá certo? Uma outra causa que causa isso, eu não vejo muito relatado no livro de ginecologia, mas eu já vi, foi uma hipospadia, quando a uretra ela nasce no ventre do pênis, né? E ela dividiu o pênis e ficou parecendo, da criança, grandes lábios. E aí ficou muito difícil saber se era homem, se era mulher, menino ou menina. Aí teve que ir em urologia, cirurgião pediátrico, pediatra. Aí ficou a discussão, porque a cirurgia queria fazer uma reconstrução e reconstruir a neovagina ali e deixar que aquela criança fosse criada como mulher, para pelo menos ter uma vida sexual ativa. Se eu não me engano, a família estava tendendo a discordar, querer que fosse pelo sexo biológico. Lembrando que esses pacientes com hipospadia, eu já atendi alguns, uns 3, e eu falo desse tema porque é muito comum no sul da Bahia, eles têm uma autoestima muito baixa, associação com depressão, fica com micropênis, às vezes com dificuldade de arrumar parceria sexual, então, essas coisas que eles pensaram, né, quando propuseram cambiar o sexo da criança. A menorreia primária é um fluxograma aqui que eu peguei emprestado da Medway, não que eu tenha pego lá do aplicativo deles, eles botaram no Google, está disponível para qualquer pessoa, mas eu estou citando aqui direitos autorais, ficou muito bom. Eu ia pegar o da Febrásico, só que o da Febrásico ele divide esses dois, e aí eu preferi botar isso aqui, que eles já juntaram, mas a fonte eles usaram de lá também, tá certo? Amenorreia primária, sem caracteres sexuais secundários, maior que 13 anos. A gente vai pensar que está tendo um hipogonadismo. Quem faz esses caracteres sexuais secundários são os hormônios, estrogênio, né? Então vamos lá. A gente vai pensar em um hipogonadismo. A gônada não está funcionando. Por que ela não está funcionando? Será que ela está com defeito? Ou será que ela não está recebendo estímulo? Quem que manda estímulo? A hipófise, tá certo? E que manda estímulo para a hipófise, o hipotálamo. Que manda para o hipotálamo uma rede de circuitaria neural. Não vale a pena a gente falar sobre ela, tá certo? Então sempre pense nisso. Eu gosto desse assunto porque é um assunto muito matemático, parece aquela investigação. Você vai como CSI, vai excluindo, vai pensando, vai raciocinando até você chegar na resposta. Hipogonadismo. Aí você vai medir o FSH. Por quê? Se a glândula ela não está funcionando, ela não está produzindo hormônio. Se ela não está produzindo hormônio, aqui eu coloquei os compartimentos, né? Se ela não está produzindo hormônios, vai ocorrer aqui que o estrogênio aqui não vai ter, aí vai ter uma alça de feedback positivo para liberar mais mediadores aqui para poder fazer mais hormônios, para poder estimular ainda mais o ovário. Então, o FSH vai estar elevado, pessoal. Então, como o FSH vai estar elevado, e o FSH e o LH a gente chama de uma gonadotrofina, assim como o beta-HCG, o HCG a gente chama de gonadotrofina, porque ela se parece muito com esses hormônios da hipófise anterior. TSH, a prolactina, o FSH, o LH, o ACTH, o GH, tá certo? Eles têm uma estrutura muito parecida e quando um altera, gera feedbacks aí em todos os outros e regula muita coisa, tá certo? Então, por isso que é hipergonadotrófico. Tem gente que tem dificuldade entre hipergonadotrófico e hipogonadotrófico. Lembra do beta-HCG, vai lembrar da minha dica. Gonadotrofina. O LH, o FSH, é uma gonadotrofina. Como ela vai estar elevada, é hipergonadotrófico, certo? Então, a gente vai pensar em uma causa periférica, porque o ovário não está produzindo hormônios, o FSH está aumentando, aí a gente vai pedir, o que pode estar acontecendo? Será que é uma digenesia, como na síndrome de Turner? A gente pede um cariótipo, dá para ver. Se fosse também aquela síndrome de Sewer, também serviria. E pede um ultrassom pélvico para ver o que está acontecendo, para ver, às vezes o ovário tem fita, às vezes não tem, enfim. Aqui ele colocou como um diagnóstico diferencial: digenesia gonadal, insuficiência ovariana precoce, que aí você vai olhar o ovário e vai ver poucos folículos, tá certo?
e síndrome de Turner. Agora, se o FSH estiver baixo, a gente sabe que isso aqui não está sendo estimulado. Ou seja, o problema está aqui ou na hipófise ou no hipotálamo. Então é causa central. Aí vai investigar com a tomografia, com a ressonância de crânio, tá certo? E o teste do GNRH. Porque quem produz o GNRH é o hipotálamo, beleza? Se você faz o teste do GNRH e ele vem positivo, significa positivo que ele funciona, que o problema está nele. Está aqui, está faltando o GNRH, você está dando, o problema está no hipotálamo. O que é que causa problemas no hipotálamo na prova de ginecologia? Síndrome de Kalman. Kalman, anosmia, cegueira para as cores, hipogonadismo e hipogonadotrófico, beleza? Kalman, anosmia, cegueira para cores e hipogonadismo, hipogonadotróficos, tá certo? Aqui também colocou deficiências isoladas de gonadotrofinas, por algum motivo aí talvez o hipotálamo não esteja produzindo, ou se você dá o GNRH e nada acontece, o problema está aqui na pituitária, na hipófise. Ou seja, você pode ter um tumor hipofisário, tá certo? Ou você pode ter a síndrome da célula vazia. Você não ter a hipófise ali de forma completa, tá certo? Aí tem aquelas causas também, síndrome de Sheehan, que faz apoplexia hipofisária quando a paciente sangra muito no puerpério. E aí você pode ter também uma menorreia. Às vezes é comum dizer que a paciente teve a questão, fala que teve a menorreia depois que teve um parto e teve uma atonia uterina, sangrou, chocou e depois disso não menstruou mais e pergunta qual a principal hipótese e tá lá, síndrome de Sheehan, para você marcar, tá certo? Agora vamos supor que ela tenha caracteres sexuais secundários, né? Não é o que 15 anos, ou seja, a partir de 16. Aí a gente vai para o exame ginecológico, ultrassom pélvico, para ver se tem útero. Se o útero e a vagina estão presente, se ela tem útero, tem vagina, tem tudo, e não está sangrando, gente, será que ela tem septo? Ela tem sinéquias? Ela tem a síndrome de Asherman? Se for Asherman, ele vai dizer que a paciente já fez 2 coretagens, fez uma cirurgia para retirada de alguma coisa. Sempre que for sinéquia, se pensar em Asherman, obstrução, vai estar na questão que a paciente fez alguma cirurgia. Nada está por acaso, aprendam isso. Eu sei que muita gente aqui já está na terceira, quarta tentativa de prova, mas tem muita gente aqui que não começou, está no 6º ano, ainda não pegou a manha de prova, então, às vezes não percebe essas nuances. Ou ela pode ter um ímã perfurado, tá certo? Geralmente a mulher, ela é uma adolescente que ela sente dor, abolamento, toda vez que está na... Ela tem essa dor e abolamento do ímã de forma cíclica. Aí ele vai te dar essa informação também. Por isso que ela não menstrua. Então você vai fazer uma imunoplastia, tá certo? Em prova da USP, às vezes eles mostram a imagem lá com o sangue retido na vagina, tá certo? Ou ela pode ter útero e vagina presente e ela não tá ovulando. Se ela não tá ovulando, ela não produz hormônios, esses hormônios não agem no endométrio, o endométrio não descama, tá certo? Isso aí, gente, pode ser por várias coisas. FSH, prolactina, TSH, ela pode ter uma hiperprolactinemia, pode ter um um hipertireoidismo, um SOP. É por isso que a gente pergunta assim, o primeiro exame que a gente pede para investigar essas causas de anovulação crônica, ou de infertilidade, ou de paciente que né, desse algoritmo da amenorreia, é a prolactina e o TSH, porque, como eu disse, são hormônios muito parecidos, eles mudam de forma química. Então, quando um está aumentado, uma hiperprolactinemia pode fazer um feedback negativo e diminuir os outros, tá certo? Assim como o hipo ou hipertireoidismo, tá certo? Eles podem também fazer feedback negativo, além também de agir em outras vias. Agora, faz ultrassom, não tem nem útero nem vagina, aí vai ter que ir para o cariótipo, porque a gente vai para aquelas síndromes lá do outro slide. Se for X é a genesia mülleriana, é a síndrome de Rokitansky. Se for XY, Morris, tá certo? Ah, mas tem Sewer. Mas Sewer tem útero e vagina, tá certo? Poderia ter essa aqui uma causa, né?
Silvia também, mas como é muito raro, não colocou. Então, vou ter que, importante, lembrar da importância do cariótipo, às vezes ele que vai definir o que é, tá certo? E lembrar também dos passos, para você não pular a etapa na investigação. Já na menorreia secundária, como eu falei que a principal causa é o beta-HCG, você vai dosá-lo para afastar a gestação. Aí, se estiver normal, você vai para aquele algoritmo, prolactina, TSH, porque são coisas comuns, tá certo? É muito mais fácil ela ter uma hiperprolactinemia, ter um hipotireoidismo, do que ter as outras causas. E a gente dosa, estando normal, faz o teste da progesterona. Porque a gente pensa o seguinte, se a gente dá progesterona, tá positivo, é porque ela não está ovulando. Lembra que a mulher ela só produz progesterona depois que ela ovula, porque progesterona é pró-gestação, ela quer gestar. Então ela vai começar a produzir progesterona depois que ela ovula. Então, se você dá o teste da progesterona e funciona, é porque ela não estava ovulando. Então ela não estava produzindo progesterona, tá certo? E se sangrou, é porque ela tem o outro hormônio, que não é a progesterona, é o estrogênio. Precisa dos dois. Se você deu um e sangrou, o problema era na ovulação. O corpo não estava produzindo progesterona porque não tinha necessidade. Não está ovulando, não vai engravidar porque a mulher vai produzir progesterona. Beleza? Aí aqui, deu uma ovulação, a gente vai pensar em SOP, né? Aí você vai realizar o perfil androgênio para poder diferenciar a SOP, né? Teste da progesterona negativo. Aí pegou. Possa ser que não tenha estrogênio, né? Aí você dá o estrogênio com progesterona. Se veio positivo, significa que o compartimento de útero, vagina está normal. Ela é capaz de sangrar. Está tudo funcionando. O que está faltando são os hormônios. E os dois, a progesterona e o estrogênio. Aí você vai ter que dosar quem é que manda nesses hormônios, que é o FSH e o LH, a hipófise. Se estiver normais ou altos, aí você pensa, poxa, não está tendo estrogênio nem progesterona. A hipófise está atacando o hormônio lá. O ovário não está respondendo. Insuficiência ovariana. Acabou. Tá certo? Se tiver baixo, aí você, tá bom. A hipófise não está mandando lá, o FSH, o LH, o ovário também não vai poder produzir os hormônios. A gente vai pensar em insuficiência hipotálamo hipofisária. Aí tem aquelas causas que a gente já discutiu da menorreia primária. Agora, a gente realiza o teste do estrogênio e da progesterona. Ele vem negativo, o paciente não sangra. Aí você tem que pensar, bom, não importa o FSH ou LH, eu estou dando já o hormônio para o útero, para o endométrio. E não está sangrando, tem uma coisa estranha aí na patência. Aí ele bota alteração estrutural do trato genital, avaliar a cavidade uterina para ver se tem algum tipo de sinéquia, algum tipo de... O ímã perfurado seria uma coisa, e aqui ele bota possível síndrome de Asherman. Nesse caso aqui, no caso clínico, vai dizer que a paciente fez algum tipo de intervenção intrauterina, tá certo? Via estereoscópica. A título de curiosidade, eu coloquei aqui como é feito o teste da progesterona, dá por 5 dias, tá certo? É o acetato mesmo de medroxprogesterona. E o teste do estrogênio, a gente faz progesterona mais estrogênio, tá certo? Tem que dar os dois. Porque se você der estrogênio, ela não vai ter progesterona. Tem que dar. Se você suspeitar que ela não tem estrogênio, obviamente ela não vai ter progesterona. Ela não vai nem ovular. Então você dá os dois por 21 dias. E aqui, só para caso a questão ele não coloque o valor de referência, o FSH é menor que 5, você já pensa em uma causa hipotalâmica ou hipofisária, e o FSH maior que 20, é porque ele está tendo um feedback positivo muito alto, causa ovariana hipergonadotrófico, porque é uma gonadotrofina, assim como o beta-HCG, tá certo? Síndrome de Asherman, botei aqui sinecas uterinas, e lembrar do ímã perfurado, que é imunoplastia. A SOP, galera, é uma endocrinopatia, eu vou falar bem rápido, porque eu sei que nas revisões estão falando de SOP, porque SOP sempre cai. A SOP é a endocrinopatia mais comum na mulher, tá certo? Tem vários mecanismos envolvidos, ela tem vários fenótipos, tem
locais que evitam esse nome SOP, tende a chamar pelo nome dos fenótipos, tá certo? Quem quer fazer a prova da USP, fique atento a isso, tá certo? Eles podem colocar alguns sinônimos de SOP, como anovulação androgênica, tá certo? Então, a gente tem o fenótipo A, fenótipo B, fenótipo C, fenótipo D. Galera, em prova, A e B, beleza? Raramente que a C e D, e das poucas vezes que caíram, pediram para você marcar. Eles foram fundamentais para você acertar a questão. Por estatística que eu fiz, é o fenótipo A e B. Ah, Job, como é que você faz estatística de tudo, gente? Eu trabalho com isso há 5 anos, eu tenho facilidade com matemática, código de números. A minha vida é toda baseada em probabilidade. Tudo que eu faço é pensamento probabilístico. Então, o fenótipo A é aquela SOP clássica, que tem aqueles critérios de Rotterdam. Ela tem um hiperandrogenismo, que é o índice de aquele Ferriman-Gallwey maior ou igual a 8, né? Ela tem hipertricose, tem hirsutismo, ela tem ovulação e tem ovário policístico, tá certo? Lembra que tem critérios para ter ovário policístico, um ovário maior que 10 centímetros cúbicos, ou você ter mais de 20 microcistos até tal tamanho. O fenótipo B é um fenótipo que ele não tem o ovário policístico, mas ele tem a ovulação hiperandrogênica. E às vezes que você tem em uma questão síndrome dos ovários policísticos e tem a ovulação hiperandrogênica, é uma questão que te mostrou a imagem, que não veio ovários policísticos, eu marcaria a ovulação hiperandrogênica, tá certo? Tem o fenótipo C, que você tem ovários policísticos, tem hiperandrogenismo e a mulher ovula, e tem o fenótipo D, que ela não tem as características de hiperandrogenismo, mas ela não ovula e ela tem ovários policísticos, tá certo? Então, grave isso. O tipo B é o único que não tem o ovário policístico, tá certo? Então, por isso que ele é o mais cobrado na prova. Dica de prova também, que aqui cai muito em SOP. Na SOP tudo aumenta, tudo. O FSH está normal ou diminuído, tá certo? O LH aumenta, tem aquela clássica relação LH barra FSH maior que 2. Só que a CHBG diminui, tá certo? Diminui, o que acontece? Ela é uma proteína que carrega hormônios masculinos, tá certo? E esses hormônios masculinos ficam livres para poder agir, como se fosse o T4 total, T4 livre. O T4 total está ligado a uma proteína, tá certo? Como se fosse o cálcio total e o cálcio iônico. O cálcio total está ligado à albumina. Então, quando você tem menos proteína, você tem mais a forma ativa, tá certo? Então, a esse HBG diminui, por isso que aumenta relativamente os níveis de hormônios masculinos e causa o hiperandrogenismo, tá certo? Então, gravem esses fenótipos, tá certo? Lembra que só o B, aqui não tem a SOP, os ovários policísticos mesmo, tá certo? O A é o completão, tá certo? O B é o que mais cai depois do A, o que não tem o SOP. E lembra que o D é o diferentão, é a que não ovula, que tem ovário policístico, mas por sorte, ela é diferentona, ela não desenvolveu hiperandrogenismo. Uma colega minha falou que ela era fenótipo D. E esses aí têm menor chance de ter distúrbios metabólicos e ou reprodutivos, tá certo? Muita questão sobre isso, tá certo? Então vamos lá. Questão 36. Acerca da menorreia, julgue aqui para uma prova de mastro, né, R4, julgue os itens seguintes. A síndrome de Ashman pode ser caracterizada como um tipo de menorreia primária, é falsa, né? Ashman é secundária a algum procedimento. A síndrome dos ovários policísticos pertence a um grupo das amenorreias com normogonadismo ou eugonadismo, que botou como sinônimos, tá certo? Bora ver, pode ser. A síndrome de Kalman é causa de hipogonadismo hipergonadotrófico. Lembra que síndrome de Kalman é aquela síndrome lá do hipotálamo, que causa cegueiras para cores, anosmia. E como é o hipotálamo que não está funcionando, vai ser hipogonadotrófico, beleza?
A hiperprolactinemia representa uma disfunção hipofisária que causa hipogonadismo hipogonadotrófico. A hiperprolactinemia não necessariamente ela representa uma disfunção hipofisária. Ela pode ocorrer por conta de uso de medicamentos, principalmente aí neurolépticos, o próprio Plasil, que é bem usado, a domperidona pode causar hiperprolactinemia, várias substâncias, tá certo? Pode causar hiperprolactinemia, mas ela causa mesmo, assim, um hipogonadismo hipogonadotrófico por alça de feedback, tá certo? Tem muita prolactina, a hipófise acaba diminuindo a produção na maioria dos outros. Lembrar que a prolactina é a maior parte dos lactotrófos, que são as células que produzem a prolactina na hipófise, elas representam a maior parte da hipófise, tá certo? Então, a questão 36 aqui, o gabarito correto é o 2, tá certo? A síndrome dos ovários policísticos pertence ao grupo das amenorreias com normo ou eugonadismo. Lembra que eu falei que o FSH ele pode estar normal, pode estar um pouco diminuído, o LH sobe, mas não sobe tanto, pertence sim, e a 4 também, tá certo? Então, a alternativa correta é a letra D. A está claramente errada, porque é secundária, tá certo? E a 3 está errada também, porque é hipogonadotrófico. Então, ainda que você não soubesse a 2 e a 4, como só tem duas opções para marcar, você marcar elas. Não tinha outra para marcar. Uma mulher de 17 anos de idade apresenta amenorreia primária e seus parceiros reclamam de muita dificuldade para completar a penetração vaginal no ato sexual, ou seja, ela tem uma vagina curta, já deu uma dica aí do que é que pode ser. Ao exame físico, nota-se genitália externa feminina, toda externa, né, com vagina curta em fundo cego. O ultrassom realizado em consultório revelou ausência de útero. Foi solicitado, então, um cariótipo, cujo resultado foi 46XX. Lembra que Morris não tem útero, Roctansky tem, ou pode ter um útero muito hipoplásico, Roctansky tem, ou um útero muito hipoplásico, ou não tem útero. E Sewer tem útero, que é o homem que pode engravidar. Mas aí foi XX. Sobrou quem, galera? Sobrou Maia, Roctansky, Custer, Hauser. Morris não pode ser, porque Morris é XY. Sewer é XY. Ímã perfurado teria útero. E síndrome de Savage é aquela síndrome que eu disse que o ovário ele não consegue receber, ele não responde às gonadotrofinas, tá certo? Outra de R4, uma mulher de 23 anos de idade reclama de espainomenorreia, associada a hipermenorragia. Além disso, aqui não é erro de digitação meu não, porque eu copiei o colo da prova, tá certo? Além disso, notou um aumento atípico de pelos, inclusive em ombros e rosto, e de acne. Ciclos espanho-menorreicos são aqueles ciclos mais irregulares, tá certo? Ou seja, uma mulher que está com uma provável ovulação, que está com hirsutismo, tá certo? Preocupado, seu ginecologista solicitou um ultrassom transvaginal para ver lá se detectava os cistos no ovário, que revelou útero intrapélvico de 60, ecoendometrial linear e homogêneo, com 6 milímetros de espessura, tá bom para a idade dela, e ovários com múltiplos microcistos periféricos, mais de 10 pode ser 20, 30, 40, 1 milhão, tá certo? Dando a eles o aspecto de colar de pérolas. Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa correta, que é um SOP tipo A, que tem tudo, tá certo? Preenche aqui os 3 critérios de Rotterdam. Está descartada a possibilidade de síndrome de ovários policísticos. Falsa. Progesterona intermitente e contraceptivos orais são tratamentos possíveis. Olha como ele bota possíveis. É uma possibilidade, e realmente, porque você pode interferir nesse eixo hormonal da mulher, tá certo? Podendo deixar a mulher em amenorreia e ela até mesmo parar de ter esses sintomas hiperandrogênicos, tá certo? É como se você inibisse lá o LH, e o LH que vai lá estimular a célula da teca para produzir hormônios
masculinos parassem. Uma das hipóteses. São vários mecanismos, é uma doença complexa, eu estou falando de forma grosseira. O hiperandrogenismo afasta a possibilidade de síndrome dos ovários policísticos? Não. A paciente apresenta apenas 2 dos critérios de Rotterdam, tem uns 3. A doença reduz o risco de câncer de endométrio. Na verdade, aumenta, porque você cria estrogênio, como ela não anovula, ela não tem progesterona para contrabalancear. É por isso que ela causa fator de risco de cânceres, não só de endométrio, mas outros ginecológicos, dependentes aí de estrogênio, tá certo? Questão 62, aí já foi uma questão de R1, tomara que seja um pouco mais. A daqui foi fácil, para R4, para R1 foi fácil também, para R4 foi de graça. Vamos ver aqui a 62. Uma menina de 16 anos de idade está preocupada porque, diferente de suas amigas, ainda não apresentou menstruação. Ela possui fenótipo feminino, apesar da genitália ser levemente infantilizada, o que dificulta até relações sexuais. Ou seja, ela tem uma menorréia, ela tem uma genitália ali, talvez uma vagina curta, né? Aí o gineco fez o beta-HCG, o ultrassom, dosou o FSH, o primeiro veio negativo, o segundo revelou a presença de útero tópico pequeno, gente. Aqui, às vezes está na dúvida, será que isso aqui é um tamanho pequeno, é grande? Olha em outra questão para ver se ele dá algum exemplo de útero, tá certo? Aqui 60, né? Que é 20, então aqui tá pequeno. E o terceiro apresentou valor sérico de 40. Eu coloquei aqueles valores de FSH lá, né? Maior que 20. É um hipogonadismo hipergonadotrófico. Galera, ela tem útero, mas ela tem uma genitália ali infantilizada, pode ser uma vagina curta, a gente não sabe o que é que pode ser, tá certo? Se trata de um caso de hipogonadismo hipogonadotrófico. É hipergonadotrófico, porque ela tem FSH. Lembra do FSH? Parece com o HCG, tá certo? A fração HCG ela é muito parecida com todos os hormônios hipofisários, tá certo? Se faz necessária a realização de cariótipo, tanto que a gente usa o FSH, o HCG para poder descer o testículo quando ele não está ainda na bolsa, né? Quando tem uma queritoquerdia, que você já achou, na verdade, ali no canal inguinal, você pode usar. Se faz necessária a realização de cariótipo para se afastar o diagnóstico de síndrome de Morris. Síndrome de Morris teria útero? É que vem a questão. Síndrome de Morris não tem útero. Então, não tem por que fazer cariótipo para afastar a síndrome de Morris. O diagnóstico mais provável é o de digenesia gonadal, talvez, mas vamos lá. O que fala menos a favor é essa dificuldade de ter relações sexuais, dá a impressão de que ela tem uma vagina curta, tá certo? E o útero pequeno. Aí eu não pensaria tanto em Turner. Se fosse Turner, ele ia falar que ela é menor, não ia ter ela é menor em tamanho, mas não teria esse útero pequeno, tá certo? Se trata de síndrome de Sewer, se tratando, sendo o cariótipo XX, Sewer é XY. O quadro é compatível com síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-House. Ele falou que o quadro é compatível, tá certo? Ele não está afirmando. Então, é a questão correta, tá certo? É a letra E. 48. Uma paciente de 22 anos de idade, cuja menarca fosse 14 anos, comparece ao consultório porque ela está tendo muito sangramento, e sangramentos que são volumosos, e que aparece surpresa. Tem ciclos aí panomenorréicos, né? Como eu expliquei, e segundo a paciente, quanto mais longos esses intervalos, pior é o fluxo, né? A menometrorragia. A paciente relata também ter ganhado peso e não consegue controlar esse peso e tem buscado o método contraceptivo por ter medo de usar apenas preservativo nas relações sexuais. Tem o Ferriman Galloway de 8 pontos, ou seja, ela já tem aqui uma anovulação hiperandrogênica, né? O corte aqui é 8. Mas a paciente não apresenta aumento de pelos como queixas, apesar de relatar aumento de espinhas e já ter consulta agendada com a dermatologista. Galera, lembra que é uma questão de
Mas tem que ser objetivo. Se ele está dizendo aqui que a escala somou 8, ela pode não ter essa percepção, mas quem avaliou, pontuou lá e viu que teve 8, isso é critério de hirsutismo e hiperandrogenismo, tá certo? Ela ainda tem espinhas, vai tratar com o dermatologista. A paciente apresentou os seguintes exames laboratoriais: prolactina, 17-alfa-hidroxiprogesterona, aqui pensando o pessoal naquela síndrome da adrenal, a hiperplasia adrenal congênita, né? Que você aumenta a 17-alfa-hidroxiprogesterona porque você tem uma deficiência, na verdade, de 21-hidroxilase. Então, quando ela vem alta, isso aqui fala mais a favor de hiperplasia adrenal congênita, tá certo? Um dia eu já vi uma prova perguntando, ele deu um quadro típico, clássico, lindo de SOP e perguntou: qual é o exame que você utiliza para o principal diagnóstico diferencial? Ele não perguntou do diagnóstico da questão. A grande maioria errou. E a resposta era a 17-alfa-hidroxiprogesterona. Aí, perfil tireoidiano, aqui o SDHEA, cortisol, testosterona total e livre, ainda dentro do normal, a relação LH-FSH de 3,5, maior que 2, a paciente não apresenta micropolicisto pelo exame de ultrassom transvaginal, ou seja, ele deu um quadro aqui de uma anovulação hiperandrogênica, ou seja, a única que não tem o ovário policístico é o fenótipo P, tá certo? Então, não se trata de síndrome do ovário policístico, pois não assisto na periferia dos ovários no exame de imagem. Pode-se entrar com contracepção oral. Se trata assim, é como eu disse, há uma tendência a mudar esse nome, mas quem faz essas provas de GO da Adrix são pessoas mais antigas. Eu já percebi isso por alguns termos que eles usam, são termos que não são tão utilizados, são termos de livros mais antigos, tá certo? Em algumas questões eu observei isso. Não se trata de síndrome dos ovários policísticos, pois não há hiperandrogenismo laboratorial. A contracepção está contraindicada enquanto não há diagnóstico fechado. O diagnóstico de hiperandrogenismo é clínico, aqui a gente usa a escala de Ferriman-Gallwey. Se a gente fosse fazer por laboratório, a gente não usaria essa escala, é uma escala chata, você vai ver que são várias partes, você fica somando os pontos. A resistência insulínica é comum dentro das disfunções metabólicas, na SOP, beleza. A contracepção oral está contraindicada devido ao risco aumentado de eventos trombóticos? Não. Ela não está contraindicada, inclusive ela pode ser utilizada, tá certo? Trata-se de síndrome de ovários policístico com fenótipo B, isso a gente aprendeu, mas nem precisaria saber porque o tratamento inicial inclui atividade física e dieta adequada, perfeito. A perda de peso, ela melhora os sintomas, ela pode melhorar a doença, tá certo? Lembrar que é uma endocrinopatia, pensa sempre que a gente manda o diabético, o paciente com síndrome metabólica, com obesidade de perder peso, a gente vai mandar o paciente com SOP também. Além de contracepção oral combinada, porque vai inibir o LH, que deve atenuar o hirsutismo clínico, ou seja, aquele já botou hirsutismo clínico, isso aqui, galera, já contraindica a letra E. Ela entra em contradição com a letra B. Ou seja, uma está certa, uma está errada, provavelmente. Trata-se de síndrome do ovário policístico com fenótipo D. Fenótipo D é diferentona, que não tem hirsutismo, tem o policístico e tem a anovulação. O tratamento inicial é contracepção oral. Não, ela já não tá ovulando, ela não tem hirsutismo. Então, é a letra D, tá certo? Cobrou esses fenótipos aqui, mas dava para responder mesmo sem ter gravado. Paciente de 16 anos de idade comparece sozinho ao consultório referindo tentativas de relação sexual sem sucesso. Galera, um outro macete para gravar ABCD. O A é o que tem tudo. O B você pensa, o B é o que não tem o mais importante. É o primeiro ali, eles reclassificaram, é o outro mais comum, a anovulação perandrogênica. Se a D é diferentona, que não tem hirsutismo, a C é o que sobrou, beleza? Ela vai ter hirsutismo
vai ter sobe e não vai ter novulação. Então, paciente de 16 anos de idade comparece sozinho ao consultório referindo tentativa de relação sexual sem sucesso. A paciente também relata que é a única aluna do seu colégio que ainda não menstruou. O exame apresenta pilificação escassa e mama poucos desenvolvidas. Vulva sem alteração. Ao se inserir o espéculo, nota-se vagina e fundo cego. Quando eu digo vagina e fundo cego, para a gente pensar nessas doenças aí estranhas que eu coloquei lá no slide. Ultrassom pélvico não evidencia genitália interna, não há útero, tubas e colo uterino. E o FSH da paciente é normal. Nesse caso, o médico deve. O que é que o médico deve fazer aí? Nesse caso, galera, fechar o diagnóstico de síndrome de Rokitansky não dá, porque Rokitansky pode não ter útero, tá certo? Assim como Morris pode também não ter útero. Aqui ela tem pilificações escassas. Mas lembra que no Morris, as mamas, elas são desenvolvidas porque ela tem estrogênio, tá certo? É, Purificação escassa, como eu disse, é sugestivo de Morris, mas você não consegue fechar por isso, tá certo? Tanto é que existem mulheres que têm purificação escassa, é só você pensar nisso. É um raciocínio por analogia. Talvez tenha alguma mulher que vai fazer a prova, vai olhar para ela, porra, não tem um pelo, tem um Morris. Não. Então, fechar o diagnóstico de síndrome de Rokitansky, não. A gente sabe que tem um algoritmo para isso. Solicitar o cariótipo para fechar, diferenciar entre síndrome de Morris e Rokitansky, boa. E SIWA? SIWA tem útero, gente. SIWA engravida. Fechar o diagnóstico de síndrome de Morris, também não. Por analogia, uma mulher ela pode não ter pelo, tá certo? Solicitar o cariótipo para diferenciar entre síndrome de Morris e síndrome da feminização testicular, que é a mesma coisa. Ou insensibilidade completa aos androgênios, é a mesma coisa. Foi uma questão que caiu na prova do SUS Bahia e que eles aceitaram assim, todos esses sinônimos. Fechar o diagnóstico de insensibilidade completa aos androgênios. Também não, que seria igual à letra C, né? Então, pessoal, a resposta correta aqui é a letra B. A competência da questão, na verdade, ele queria que você soubesse esses sinônimos e o significado de Morris, não só saber que Morris e Rokitansky são doenças, em que pede o cariótipo que um é XY, um é XX. Ele queria que você soubesse a fisiopatologia aí do Morris. Por isso que a questão fica um pouco mais difícil, tá certo? Galera, chegamos ao final da revisão, lembrando que é uma revisão que eu faço, eu disponibilizo, eu tenho um curso em que eu falo de todos os temas, de uma forma muito mais abrangente, dou alguns sugestões, não só de obstetrícia, mas das outras áreas, e sugiro em temas para obstetrícia, caso vocês gostem, tá certo? Para poder fazer um vídeo, e aí tem a saudação árabe, salam aleikum, tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo Instagram, pelo Facebook, tá certo? Em relação aos cursos. E, e é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham ajudado. E se cair na prova, mandem mensagem agradecendo, tá certo?